sou a Kim e eu vou apresentar para vocês a nova arquitetura do React Native. Bom, eu trabalho como Dev Full Stack, sempre mais focado nessa parte mobile do React Native que eu curto bastante. E essa arquitetura nova é algo bem promissor, algo que vai ajudar bastante tanto no desenvolvimento quanto na performance do React Native, então eu espero que vocês curtam bastante. Para dar um contexto sobre a nova arquitetura do React Native, ela foi anunciada em 2018 pelo core team do React Native em blog posts e também em talks. Então, o objetivo deles era resolver alguns problemas que eu vou trazer aqui para vocês nessa talk também. E o primeiro passo foi implementar toda essa nova arquitetura no app do Facebook. E depois deles terem isso 100%, o que já aconteceu, já está 100% em produção, a ideia é trazer tudo para open source e deixar isso possível para a gente utilizar e também para a gente contribuir. Primeiro eu quero mostrar como funciona o React Native hoje em dia, como está a arquitetura atual e como a gente conversa com código nativo, JavaScript e todo esse rolê. Segundo, eu vou introduzir alguns termos novos para vocês. O primeiro é o Turbo Modules, que é a nova geração de Native Modules do React Native. O JSI, que compõe toda essa nova arquitetura com Turbo Modules e também com um novo renderer, que vai ser o Fabric. E o CodeGen, que é algo que facilita o GX de toda essa nova arquitetura para nós desenvolvedores do React Native. Por último, eu também vou falar um pouco sobre qual vai ser o futuro do React Native, o que a gente vem para esperar para o final desse ano e também para os próximos anos do React Native. Bom, essa aqui é a arquitetura atual do framework, então ela funciona em mais ou menos 4 camadas. As duas primeiras camadas é as camadas que a gente basicamente se preocupa, que a gente coda no dia a dia, que é React e JavaScript. Mas para isso ser possível, a gente tem uma bridge e essa bridge ela se conecta com o código nativo. Então, praticamente tudo que a gente passa de informação no React e no JavaScript, ele é copiado para uma shadow tree. Então, ele pega essas nossas informações do JavaScript e do React por meio da bridge, serializa tudo em formato JSON e passa de forma assíncrona para a camada nativa. Então, é assim que funciona mais ou menos o desenvolvimento tanto de um render ou também de uma função que você se comunica com o código nativo. Então você coda lá no JavaScript, ele passa para a bridge e depois passa lá para a camada nativa. E é por isso que o React Native se chama Native, porque a gente coda o React, mas na verdade por baixo dos panos ele é Native, escrito em Objective-C ou no Android escrito em Java. Então no React Native a gente tem dois tipos de desenvolvimento. O primeiro são os Native Components, que é tudo que você desenvolve de forma visual, que é um render que está na sua tela, como um text, a view ou uma câmera, ele é um Native Component, porque ele está chamando um componente nativo, como o Navigation do React, por exemplo, e ele mostra na sua parte chamando pelo React. O segundo são os Native Modules, que é quando você quer chamar alguma função que está disponível lá no código nativo também, como por exemplo tirar uma screenshot da tela. Então a gente utiliza um Native Module para utilizar o código JavaScript conversando com as funções nativas do aparelho. Como funciona um Native Component? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um Native Component escrito em Java. Ele é um Color View, então é basicamente uma view que a gente consegue mudar a cor através de props, algo bem simples para entender como funciona esse fluxo. Então, primeiro a gente cria um manager numa classe Java, que vai estender do Simple View Manager, e logo de início a gente já diz qual vai ser o nome desse componente utilizado lá no React no futuro, que no caso aqui é Color View. Então depois a gente passa esse Color View para dentro da função da view do React Native, que é a getName, dizendo qual vai ser o nome do componente. Segundo, a gente instancia essa view que a gente quer. No caso aqui é uma view, mas poderia ser uma view de câmera, por exemplo, seria um return new camera view. E passando também o context do React. E por último, a gente pode colocar quantos props quisermos. Então, nesse caso, a gente tem uma prop chamada color, e ela vai receber uma color para colocar dentro da view que a gente instanciou. No caso, eu estou utilizando a função setBackgroundColor para passar essa color. Depois que a gente criou o nosso manager, a nossa view mesmo, a gente vai precisar dizer para o nosso package, isso pode ser para o seu aplicativo ou para a sua library, dizer quais são os componentes nativos que a gente tem e quais são os módulos nativos.
Nesse caso a gente tem um empty list ali, porque a gente não tem nenhum módulo nativo, mas na segunda função a gente dá um override com um array de todos os managers que a gente tem nativo que vão lá para o React Native. Como a gente tem só um Color View Manager, é ele que vai ser instanciado dentro do nosso array. Agora está pronto. Chegando no código React Native, é muito simples para chamar esse componente. O React Native disponibiliza um método para nós chamado requireNativeComponent, e através desse requireNativeComponent, a gente pega aquele nome que a gente declarou lá no início e aí sim transforma esse Native Component num componente React Native, que aqui eu dei o nome de ColorView. E depois disso, é basicamente colocar ele dentro do seu return aí, dentro de algum componente seu ou em qualquer lugar. Você pode passar a prop, como a gente declarou lá, uma prop color, passando um hexadecimal ou uma string de color. E por padrão, as views do React Native, ela também estendem todas as props padrões do React Native. Por exemplo, o style que eu estou passando aí. A segunda coisa que a gente tem é o Native Module, que é quando a gente quer executar uma função lá no código nativo. Nesse exemplo eu também vou trazer do Java e eu não vou estar fazendo nenhuma execução com API nativa, mas sim um módulo de soma só para a gente entender como é chamado esse código nativo. Então aqui dentro a gente tem um módulo chamado SumModule, que vai ser o módulo de soma, e ele é bem similar a um Native Component. Logo no início a gente já declara o nome dele para uma string, que é o SumModule nesse caso. Depois a gente já instancia ele e utiliza o mesmo override de getName para colocar o name do nosso módulo, que anteriormente era um componente e agora é um módulo. E por último, a gente pode declarar quantos methods a gente quiser com essa notation de React Method. Nesse caso vai ser um módulo sum, que vai receber dois argumentos, A e B, que são inteiros, para a gente fazer uma soma e retornar lá para o JavaScript qual vai ser a soma desses dois argumentos feito no Java, que no caso aqui vai ser um promise.resolve e a soma deles. Depois disso a gente volta também lá no package, no caso se você tiver library ou um próprio aplicativo vai ter todos os seus packages aqui. Como a gente não tem nenhum View Manager agora, a gente só tem um Native Module, então o que a gente vai mexer vai ser no nosso array de Native Module. Então a gente instancia aqui o nosso SumModule e retornando ele, que assim ele vai ficar disponível para ser utilizado lá na camada do JavaScript. Depois disso, ele já está pronto para ser recuperado com uma função do React Native chamada Native Modules. A partir do Native Modules, ele vai retornar todos os módulos que a gente declarou dentro daquele array. E como a gente declarou ele com o nome de SumModule, é só a gente desestruturar do Native Modules que ele já vai ter disponível para a gente utilizar. Então, se a gente chega aqui numa função React Native, utiliza o SumModule com um método que a gente declarou lá dentro, chamado Sum, passando os dois argumentos, ele vai fazer a soma na camada do Java, utilizando a bridge, para retornar no nosso JavaScript, na nossa tela, a soma desses dois valores. O React Native, ele tem essas três camadas que eu já mostrei para vocês anteriormente, só que agora estou mostrando elas em formas de threads, que são as três threads do React Native. A primeira thread, a main thread, que é a thread nativa do React Native, que vai ocorrer todas as nossas operações nativas, como criação de UI ou de alguma API nativa do aplicativo. A segunda é a shadow thread, que é basicamente a bridge entre a comunicação do JavaScript com a main thread. E a última é a JS thread, que é onde a gente desenvolve, onde a gente tem o nosso bundler e onde a gente vai fazer toda a programação em si do nosso aplicativo. Então, quando um React Native App inicia, ele inicia a partir da main thread, passando informações para a JS thread. Então, instanciando toda a parte do React, de bundler e de JavaScript. E aqui na JS Thread, a gente está apto para mandar qualquer tipo de informação lá para a main thread. E a gente faz isso através da bridge. Então, quando a gente tem alguma informação para mandar para a camada nativa, toda essa informação é clonada para a shadow thread, por isso o nome dela. Ela é uma sombra da thread JavaScript. Então, ela pega toda essa informação, serializa e manda lá para a main thread, para executar dentro da camada nativa. Como eu disse, isso é feito serializado, então quando a gente passa uma prop color, como eu estava passando ali no Java, ele é passado para a shadow thread,
serializado tudo, depois passa em formato JSON para main thread, que é onde a gente vai recuperar essas informações. E isso tudo acontece de forma assíncrona, então todo esse percurso aí é uma queue que vai acontecendo uma após a outra, e a main thread também pode resolver para nós um callback, mandar de novo para a JS thread, para a gente pegar qual foi o resultado do que a gente executou lá na main thread, ou quando a gente tem alguma mudança de render, a gente pode estar trazendo o resultado da camada nativa para o JS por esse callback. E a gente tem alguns problemas com essa arquitetura. Essa é a arquitetura atual do React Native, mas ela só funciona de forma assíncrona. Então isso é algo muito limitante. Apesar do assíncrono ser algo legal, algumas vezes a gente precisa executar isso de forma assíncrona, e tendo isso numa queue de forma assíncrona, não fica tão legal. Segundo, ele é tudo serializado, então você tem, às vezes pode ter muitas informações passando de uma camada para outra, isso vai sempre ser serializado e de forma assíncrona, acontecendo uma depois da outra. Quanto mais informações, mais isso vai se tornando uma bola de neve. O que nos leva ao terceiro problema, que a gente tem muitas camadas para estar tratando apenas meio que um tipo de dado para duas camadas, que é a nativa e a JS. Então tá fazendo todo esse fluxo várias vezes, às vezes com muita informação sendo serializada, acontecendo de forma assíncrona. Então tudo isso junto acaba se tornando um problema de performance para o React Native. Eu trouxe um exemplo aqui de uma scroll view normal do React Native sendo executada com 10 mil itens. Então a gente pode perceber que quando a gente tem 10 mil itens, ou sei lá quantos itens dentro de uma scroll view, e a gente tenta scrollar ela de uma forma muito rápida, a gente não consegue visualizar todos os itens. Por quê? A renderização desses itens estão acontecendo de forma assíncronas, um após o outro. Então quando a gente scrolla muito rápido e chega lá nos últimos itens, a gente ainda não tem a renderização deles, porque os outros itens ainda estão sendo renderizados. Então, se isso acontecesse de forma síncrona, por exemplo, não estaria tendo toda essa demora para renderizar todos os itens. Então, a partir disso, eu quero introduzir para vocês alguns termos da nova arquitetura do React Native. Um deles é o Turbo Modules, que nada mais é do que a nova geração de Native Modules do React Native. Como eu mostrei para vocês anteriormente, programado ali com Java ou com Objective-C utilizando a Bridge, agora os novos módulos do React Native vão funcionar de forma parecida com a do browser. Então ele vai expor todas essas funções nativas através de uma interface JavaScript chamada JSI, e isso torna os módulos muito mais performáticos e também capazes de serem acionados e executados de forma síncrona ou assíncrona, tanto faz. Isso fica bem parecido com o browser, porque quando você tenta utilizar alguma função nativa lá no browser, como por exemplo navigator.geolocation.getCurrentPosition, você vai ver que ela é um native code, uma native function sendo exposta lá do C++ do browser para a sua camada JavaScript. E para tudo isso funcionar, a gente precisa de uma JavaScript Interface, também conhecida como JSI Modules. O JSI é uma JavaScript Interface, uma API que é capaz de interagir o código JavaScript com o C++. Então, ele torna capaz o nosso código JavaScript chamar referências de funções nativas através do C++. Então, isso não precisa de nenhuma serialização para estar trocando informações entre um e outro. Tudo fica exposto e o C++ consegue chamar JavaScript, JavaScript consegue chamar C++, tudo isso consegue conversar com o código nativo de uma forma muito fácil, muito rápido, muito performático. Basicamente, essa nova forma de módulos não vai mais precisar utilizar da nossa bridge para fazer tudo isso. Então, aqui eu trouxe para vocês mais ou menos como é possível fazer hoje em dia um JSI Module. Então, começando pela parte do Objective-C++, que aqui no caso é um módulo de SAM, só que para o iOS. Então a gente precisa de um header para conseguir interagir com essa nossa bridge, porque a gente ainda tem uma bridge que vai morrer no futuro, sendo substituída por toda essa nova arquitetura. Mas como a gente ainda tem ela, ainda precisa desse boilerplate para estar criando o nosso native module. Então depois de declarar aquele header bem padrão, a gente vem aqui para um método de extração da bridge para estar conseguindo
utilizar o nosso GSI módulo. Então, logo no início a gente vê alguns imports aqui, que é o import do nosso header que vamos ter no C++ mais para o futuro, e de alguns úteis da bridge atual do React Native. A gente tem o require main queue e setup, que é para conseguir executar funções na main queue e na main thread do React Native, passando um return yes. Isso por padrão já é return yes, mas se a gente não der override nisso, a gente vai ter um warning no nosso app. E segundo aqui, a função de setBridge, que é para a gente conseguir extrair essa bridge para utilizar o runtime dela. Então, inclusive, tem ali uma verificação do runtime para quando ele for nulo, dar um return com nada para não causar nenhum erro. Porque quando a gente está no browser debugando o nosso app React Native, por exemplo, a gente não tem o runtime, a gente só tem ele no simulador, no device ou no Flipper. Então, para não causar nenhum erro, a gente retorna aqui se não tiver nada. Mas se tiver alguma coisa, a gente vai instalar o nosso módulo JSI, passando esse runtime como parâmetro que a gente vai usar posteriormente. Isso aqui também é uma parte boilerplate, você vai utilizar em todos os native modules basicamente o mesmo código, só vai mudar ali que o nome da função vai ser install sun ou install geolocation, por exemplo, se você quiser estar recuperando um geolocation. Depois a gente vai para o código de C++. E é muito importante saber que o C++ ele é capaz de executar tanto no Android quanto no iOS. Então eu fiz algum boilerplate com Objective-C, e se fosse no Android teria que ser algum outro boilerplate com Android também, com Java, com Kotlin. Mas daqui para frente, todo esse código C++ vai poder ser utilizado para as duas plataformas. Como a gente está fazendo uma função de sun, nesse header a gente tem a função de install sun, declarando que a gente vai passar o runtime que a gente recuperou agora como instância lá para a nossa função. Então, essa aqui é o body da nossa função. A gente já nota aqui no início que a gente tem a chamada do header, tem algumas coisas padrões também, como o namespace do Facebook, para não estar toda vez que a gente estiver utilizando alguma coisa do GSI, tá utilizando facebook.gsi, por exemplo. Então, declarando namespace, a gente já chama GSI direto. E todo esse código C++, ele é o C++ nativo, então se você já sabe codar C++, vai ser mais fácil para você. E o Facebook ainda entrega mais algumas funções extras do JSI que a gente vai ver em seguida. Entrando dentro da nossa função de install_sun, a gente vê toda essa função codada em C++, e destrinchando ela, a gente vê que, por parâmetro, ela já recebe aquele runtime que a gente extraiu anteriormente. A gente também declara qual vai ser o nome da nossa função, que no caso vai ser sum, para somar, e quantos argumentos ela vai ter. Nesse caso vai ser 2 argumentos, a gente vai receber 2 números para somar. Depois disso, a gente já entra de fato para o desenvolvimento dessa função. Então aqui está sendo checado se os argumentos são de fato números, porque a gente não quer receber strings para somar, não faz sentido. Aí sim a gente retorna um erro do JSI que o React Native oferece para nós. Ou se não, a gente pega e declara uma nova função somando os 2 argumentos, que são números, e retornando eles como um JSI value. Então toda função JSI vai retornar um JSI value ou algum erro disponível no JSI. Nesse caso é um resultado do formato double. Depois disso a gente já tem a nossa função, a gente vai pegar novamente o JSI runtime, entrar dentro do global dele e setar uma property chamada sun. Então essa sun vai referenciar a nossa função no C++. A partir disso, está pronto. Qualquer coisa que a gente instanciar aqui e disponibilizar para o global, ela vai estar disponível para ser chamada tanto no JavaScript quanto no C++. Então a gente já pode vir para o nosso JavaScript dentro do nosso app, muito simples, não precisa importar nada. Você só acessa o global, como você já acessa no JavaScript normal ou no seu browser, e acessa todas as funções nativas, como eu mostrei anteriormente lá no browser para vocês também, quais as funções nativas que a gente tem disponível. Nesse caso, como a gente declarou sun, é só dar um global.sun, passar os 2 argumentos que a gente declarou lá no C++, que ele já vai estar executando isso de forma nativa e retornando para nós no JavaScript. E já tem bastante libraries utilizando nessa pegada de JSI e não o Turbo Modules completamente, mas essa interface JavaScript, usando esse boilerplate que eu passei para vocês também. A primeira a introduzir esse conceito de JSI foi o Reanimated na versão 2, Reanimated 2. Quando eles lançaram essa versão no início de 2020, foi a primeira library open source utilizando JSI,
Então, o React Native fez uma parceria com a Software Mansion para eles conseguirem lançar essa library, que é uma library de animação. Então, por ser uma library de animação, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muita informação sendo passada da camada nativa para a camada JavaScript. E quanto mais camada a gente põe isso, quanto mais threads, quanto mais bridge, serialização, mais isso vai ficando lento. Então, o JSI está resolvendo esse problema lá no Reanimated, e a gente já tem algumas outras libraries também utilizando dessa nova arquitetura de módulos. Uma é a Vision Camera, que a Vision Camera é um módulo de câmera, mas ele tem um Frame Processor que cada objeto que está dentro da sua câmera, por exemplo, você pega a sua câmera e filma o seu notebook, o seu mouse, o seu computador, ele vai estar retornando para você qual que é aquele objeto. Então isso acontece a 60 frames por segundo, então é muita renderização, muita informação sendo passada da camada nativa para o JavaScript. Então o JSI ajudou bastante a substituir a Bridge nesse quesito. E as duas últimas são libraries de dados. A primeira é MMKV, que é uma library de storage para substituir o Async Storage. Então você é capaz de agora fazer um Sync Storage utilizando a library C++ do MMKV. Então isso fica muito mais rápido que o próprio Async Storage que o React Native iniciou lá em 2015. E também o Quick SQLite, que é basicamente a mesma library do React Native SQLite, só que ao invés de utilizar a bridge padrão, por estar passando muitos dados, por estar fazendo muito isso de select, insert, passando muitas informações, o Quick SQLite utiliza o JSI, e até se você entrar no README e ver os comparativos de performance, a Quick SQLite vai ganhar muito mais, porque ela faz isso de forma muito mais performática. Outro termo que a gente também vai conhecer aqui e que talvez seja o mais popular dessa nova arquitetura é o Fabric. O Fabric é o novo renderer do React Native e ele tende a funcionar com o renderer atual que a gente já tem, só que todas as operações de UI do Fabric eles vão ser expostas para o JSI. Então isso permite que a gente acesse as funcionalidades da nossa UI por meio do JSI da nossa interface JavaScript. Então, novamente, isso funcionando de forma síncrona, sem tendo que passar pela bridge, serializando, isso acaba ficando muito mais performático. No momento dessa talk, ele ainda não está em produção, ainda não tem nada utilizando ele, mas ele já está lá na branch main do React Native, sem nenhum tipo de documentação, mas se você quiser pode chegar lá e testar e ler o código, que isso também já está open source, e com certeza vai ser um dos próximos passos para ajudar nessa performance. Dito isso, voltando para a nossa arquitetura atual, ou digamos assim, antiga do React Native, a gente pode ver todo esse fluxo acontecendo assíncrono por meio de uma bridge, por meio de várias threads, passando informação de um lado para o outro serializado, e a gente pode comparar com a nova arquitetura do React Native. A nova arquitetura, ela basicamente vai ser centralizada nessa interface JavaScript e tudo vai poder ser comunicado por ela, porque ela vai expor tudo praticamente. Ela consegue expor coisas do JavaScript, ela consegue expor coisas do Fabric, ela consegue expor coisas do Turbo Modules. Então, basicamente, tudo isso funcionando de forma síncrona, a performance do React Native vai ficar melhor. Mas para completar toda essa arquitetura performática e mais fácil para o usuário, faltou o mais fácil para o usuário, que é o que o CodeGen tem a resolver. O CodeGen é uma library do React Native chamada React Native CodeGen e ela é uma automação para você conseguir codar a sua parte nativa do app de uma maneira mais fácil. Então vamos supor que você quer ir lá e fazer a sua implementação de geolocation, mas você é um simples desenvolvedor React Native que não sabe muito codar nativo, você sabe só como fazer a chamada do nativo. Então, para não ter que fazer vários boilerplates, como eu mostrei aqui para vocês, e tá fazendo várias coisas, várias integrações entre o JavaScript e a parte nativa e o React Native, o CodeGen ele tende a te ajudar, porque através dos seus tipos que você declarar com TypeScript ou com Flow, ele vai gerar todo esse boilerplate automático para você, vai fazer toda essa verificação para você, e aí você simplesmente entra na função que você criou e coda a parte nativa lá dentro. Não precisa nada de extrair o runtime, de estar criando novos arquivos. Ele vai fazer tudo isso para você de forma automática.
E isso, além de ser uma produtividade para o desenvolvedor ali em tempo de desenvolvimento mesmo, isso também ajuda bastante em tempo de execução, porque o CodeGen ele vai ser capaz de não estar necessariamente checando todos os tipos, ou se tudo está declarado, ou se você tem a mesma referência na parte nativa e na parte do JavaScript, como você está utilizando o CodeGen, ele já garante que o seu código vai estar funcionando porque ele vai fazer o próprio boilerplate para você. Ele vai confiar em você através disso. E com todas essas informações de CodeGen, Turbo Modules, Fabric, o que você precisa fazer com o seu aplicativo? Bom, primeiramente nada, você não precisa fazer nada, o seu app vai continuar funcionando, não vai nada quebrar, não vai ter nenhum break change assim, o seu app também vai continuar na loja normal e você pode manter a sua versão do React Native, mas outra dica é manter o seu app atualizado. Porque a cada atualização do React Native, cada coisa que eles estão implementando dessa nova arquitetura está vindo para a gente, então a gente só vai poder usufruir dela se a gente tiver o nosso app atualizado. E também é melhor estar atualizando com a current version do React Native, porque se você esperar muito, pode ser que estejam muitas mudanças para fazer ao mesmo tempo, então isso acaba demorando também. E você só vai aproveitar de toda essa performance se você tiver as coisas mais atualizadas que o React Native disponibilizar para você. O próximo passo é descobrir e aprender um pouco como codar essas novas features, como eu mostrei ali para vocês, do JSI ou do Fabric que vai estar sendo usado lá no Vue, ou no Test, ou no Text Input, porque um desenvolvedor React Native, apesar de precisar utilizar o React e o JavaScript em 98% dos casos, tem os 2% dos casos, ou em alguns casos até mais, que você precisa estar mexendo um pouco no código nativo, precisa estar implementando alguma coisa mais nativa, de mais performance, ou até criando mais coisas performáticas dentro do React Native. Para completar essa talk, os próximos passos do React Native são bem legais, são coisas bem animadoras, e o React Native tende a ficar um framework ainda melhor e mais performático. Então, o primeiro passo divulgado por eles em blog posts, pelo cortinho do React Native, é abrir toda essa nova arquitetura do React Native. Então, no momento desse vídeo, todo o código já está lá na branch main deles, como eu comentei, mas ainda não tem nenhuma versão estável que você já pode estar utilizando em produção ou qualquer coisa desse tipo, e também não tem nada muito bem documentado. Então é basicamente na base de ler código, ler discussões, entender como aquele código está funcionando. O que implica na segunda questão do que vem a seguir, que é mais documentação sobre essa nova arquitetura, mais documentação como fazer JSI Modules, Turbo Modules, ou como interagir com o novo render do Fabric, que isso, como eu disse, os desenvolvedores atual eles estão construindo coisas novas a partir de só lendo código sem nenhum tipo de documentação. E quando isso estiver documentado, isso vai ficar muito mais aberto à comunidade conseguir contribuir com isso. Terceiro, a saúde do repositório do React Native. Com essa arquitetura nova chegando, a gente vai ter muitas issues que vão ficar stable, vão ter muitas pull requests que vão ter que ser declinadas ou coisa desse tipo, e também muito código sujo que vai acabar sendo removido em breve. Então, tendo um repositório com a saúde melhor, isso até atrai novos contribuidores e até você pode estar entrando lá e ajudando a contribuir tanto com essa arquitetura nova quanto com outras coisas do React Native. E por último, o React Native em mais plataformas. Então, essa nova arquitetura não só proporcionou mais performance e melhor DX para um desenvolvedor fazer as suas coisas no React Native, como vai facilitar, na verdade, o desenvolvimento de multiplataformas no React Native, porque muito do código C++ é reaproveitado para mais de uma plataforma, assim como no Android, como no iOS e outras coisas que o React Native Core Team está trabalhando bastante, como o React Native Windows e o React Native macOS. Então, essa interligação do código nativo com o código JavaScript para multiplataformas vai ficar muito mais fácil, muito mais performático e tende a ficar mais popular no mercado. Eu trouxe algumas referências para essa talk aqui. A maior parte das referências foi por talks feitas pelo próprio cortinho do Facebook, desde lá de 2018 até atualmente, como na última React Native Europe, que
teve um review sobre como essa nova arquitetura já está funcionando dentro do app do Facebook e alguns artigos também que o próprio cortinho do Facebook. E como eu disse, muitas coisas ainda não estão documentadas, então foi na base de ler artigos, ver talks e também ler um pouco do próprio código-fonte lá do React Native. Aqui eu trouxe o meu Patreon, então se você quiser você pode estar virando meu Patreon, patreon.com/ikencar, ou só simplesmente escanear esse QR Code. E o Patreon me ajuda a trazer mais conteúdos como que eu estou trazendo aqui, como talks, ou escrever artigos, ou fazer mais códigos open source. Eu não achei muito conteúdo sobre essa nova arquitetura em português, então eu acho que essa talk vai ser realmente muito valiosa para todo o público React e React Native aqui no Brasil. A maioria do conteúdo é em inglês ou em outras linguagens. E se você tiver alguma dúvida sobre essa talk, é só entrar lá no Twitter, mandar sua dúvida, me marcar, que a gente vai poder estar discutindo. Pode ser sobre essa talk, pode ser qualquer outro tópico, ou pode estar me chamando na DM também para a gente estar trocando uma ideia sobre qualquer coisa. Também deixo o meu GitHub à disposição. Tem alguns códigos legais lá, eu já codei algumas coisas com essa nova arquitetura JSI, então é só vocês dar uma fuçada lá que vocês vão acabar achando alguma coisa. Também queria agradecer toda a comunidade React por estar proporcionando essa React Conf, está sendo bem legal. Compartilhar o conhecimento aqui, muito obrigado pelo espaço. Eu espero que mais gente fique instigada a codar React Native e espero que todos fiquem bem. Muito obrigado pela oportunidade e abraço.